Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos e especialmente da professora Rafaela Scariotti por ter aceito o convite, por estar aqui conosco hoje em mais uma webinar realizada pela Blue Brasil. E os objetivos dessas webinars é trazer informações de qualidade, assuntos de relevância para o cirurgião dentista de todas as especialidades. E hoje a gente vai falar de um tema que é altamente polêmico, que é a osteonecrose associada ao uso dos medicamentos, osteonecrose dos maxilares, com essa expert que é a doutora Rafaela Scariotti. A doutora Rafaela, ela é doutora, é uma referência na área de cirurgia bucomaxilofacial, professora da Universidade Federal do Paraná. Ela é uma das cirurgiões bucomaxilos do Centro de Atendimento de Pacientes Fissurados, também do CAIF, e tem grande experiência aí nessa área. Recebe volta e meia, né, Rafa, pacientes no consultório com esse tipo de complicação. E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Então, Rafa, obrigada. Agora eu passo a palavra para você dar boa noite aí para os nossos convidados, para os nossos ouvintes. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, né? Tati, mais uma vez, obrigada pelo convite, né? Eu gosto muito de estar junto com você, de estar junto com a Blue M. Gosto muito de falar desse tema, apesar de eu não gostar de ser referência no tema, né? Porque é um tema tão complicado, tão difícil da gente conseguir resolver as situações desses pacientes no consultório, né? Mas acaba que acabou que foi um paciente, outro paciente, um oncologista que encaminha outro oncologista, e hoje eu acabo tendo muitos casos de osteonecrose associada ao uso de medicamentos no meu consultório. Que legal. Então vamos começar. A gente vai abordar, pessoal, aqui nessa nossa webinar, alguns pontos bem importantes que a doutora Rafaela vai esclarecer para vocês. Então, a gente vai falar sobre definição, o que significa osteonecrose, quais são os medicamentos, por que que a terminologia mudou hoje, é associada a medicamentos, antes, né, era só bifosfonatos, como se é possível fazer alguma prevenção e quais são as estratégias de tratamento. Bom, Rafa, então vamos começar aí falando para o pessoal o que é a osteonecrose associada ao uso de medicamentos, conhecida como mironge. Vamos lá. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de osteonecrose, se a gente parar para pensar na palavra em si, eu falo que ela por si só, ela já diz o que está acontecendo com aquele paciente, né? Que é uma necrose do osso. Então, osteonecrose, né? E essa necrose do osso, hoje, a gente está estudando muito essa indução dessa necrose causada por alguns medicamentos que esses pacientes utilizam, principalmente medicamentos antirreabsortivos e antiangiogênicos. Então, nada mais é que são medicamentos que são usados para outras situações, por exemplo, para osteoporose, tratamento de mieloma múltiplo, metástases ósseas, principalmente de CA de mama e CA de próstata, né? Doenças ósseas, doença de PEID. Então, são doenças específicas, e com essa situação dessas doenças específicas, esses pacientes precisam tomar medicamentos, né? E esses medicamentos possuem um efeito colateral que acomete uma porção muito pequena da população, que é o desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares, né? Então, por que que usa esse termo dos maxilares? Porque pode acontecer tanto na maxila quanto na mandíbula. Certo. E Rafa, quais são assim as principais características de um paciente que chega com uma osteonecrose dos maxilares? Tá, então assim, eu acho que é para a gente conseguir entender e diagnosticar, né? A gente precisa Uhum. diagnosticar esse paciente, ele tem que obrigatoriamente cumprir três critérios, né? Para te dizer, olha, esse paciente ele tem osteonecrose associada ao uso de medicamentos. Então, o primeiro deles é ele ter uma exposição óssea na boca. Então, ele tem osso exposto na boca, tá? Hoje, a gente já tem condições pré-clínicas da osteonecrose que não necessariamente o paciente precisa ter o osso exposto. Mas vamos trabalhar assim com 90%, 95% dos pacientes. Então, eu tenho que ter osso exposto na boca, tá?
eu tenho que ter a história de tomar algum desses medicamentos antirreabsortivos ou antiangiogênicos. E eu não posso, e essa lesão do osso, né, que é importante, ela tem que permanecer na sua boca por mais de 8 semanas. Porque assim, você pode ter uma exposição óssea, por exemplo, você está higienizando teus dentes, você bateu com a escova com, né, uma força maior, alguma coisa assim, e faz uma exposição de osso, uma espícula óssea depois de uma extração dentária. Não é desse tipo de osso que a gente está falando. Então, a gente está falando de osso exposto por mais de 8 semanas. A gente está falando de um paciente que faz uso de medicamento antirreabsortivo ou antiangiogênico. E o terceiro item, o paciente não pode ter sofrido radioterapia na região de cabeça e pescoço. Então, assim, se você tem um osso exposto, o paciente usa esse medicamento, ele não fez radioterapia naquela região, o teu diagnóstico é de osteonecrose associado ao uso de medicamento. Certo. E por que que o termo mudou? Porque antes a gente chamava de osteonecrose associada ao uso de bifosfonatos, né? E hoje trocou para associada ao uso de medicamentos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, assim, quando a gente fala de osteonecrose, acho que a gente, para explicar essa nômina, né, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do histórico da Uhum. osteonecrose, que ele é super importante. Então, os primeiros casos que a gente teve relatados na literatura de osteonecrose, eles vieram de um cirurgião americano no ano de 2004. Então, nós estamos falando de situações bem recentes, né? Então, em 2004, esse cirurgião começou a observar que esses pacientes que tomam, começou a fazer essa associação. Olha, eu tive um paciente que tomava esse medicamento, ele tinha a necrose. Então, outro paciente que tomava medicamento e fazia necrose. E começou a relatar, o Rudiero, né? Começou a relatar todos esses casos e fazer essas associações. E ele observou que todos esses casos estavam associados a medicamentos, para os ossos. E todos esses casos eram de medicamentos dentro de uma classe chamada de bifosfonato, né? Uhum. Então, naquele momento, ele começou, nossa, está acontecendo uma necrose por esse medicamento, então o nome ficou osteonecrose associado ao uso de bifosfonatos, né? Porque eram os medicamentos mais comuns na época, principalmente o Zometa, né? E o alendronato de sódio, né? Então, eram os dois, assim, pacientes de osteoporose com alendronato de sódio, aquele medicamento, né, comprimidinho, 70 miligramas uma vez na semana. Tem muita gente que toma, né? Até para osteopenia, né? E o Zometa, que é o ácido zoledrônico, né? Que é um bifosfonato já mais forte, via endovenosa, geralmente para metástases ósseas. E então ficou aquele termo de osteonecrose associado ao uso de bifosfonato, né? E o tempo foi passando e foram vindo alguns estudos, 2007, 2008, e daí vem a Associação Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial, ela fala assim, olha, tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa se posicionar. E aí eles começam a lançar os positions papers, né? Então que eles falam assim, olha, cirurgiões, vocês têm que se comportar dessa forma diante dessa situação que está vindo que a gente não conhece, né? E aí eles lançaram vários positions papers e na última atualização que eles lançaram, acho que foi a quarta atualização, de 2022, então é a última que a gente se baseia hoje, né? Apesar de já ter mudado algumas coisas, né? Mas é a última que a gente se baseia. Naquele momento eles falam: não, a gente não pode mais chamar a osteonecrose associada ao uso de bifosfonato somente. A gente tem que entender que ela está associada ao uso de medicamentos, porque existem vários medicamentos que não só a classe dos bifosfonatos que causam osteonecrose. E hoje, Tati, a gente tem listas aí com 200 medicamentos que podem causar osteonecrose. Então, se você me perguntar assim, se eu sei todos os medicamentos, não, eu muitas vezes, quando tem algum medicamento diferente, principalmente os antiangiogênicos, que eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu vou para a lista e vejo se o nome deles está lá. Mas a gente tem, por exemplo, Tati, a gente tem osteonecrose associada até mesmo a resveratrol, ao uso de Sério? resveratrol. É Então tem resveratrol. muita coisa Uhum. vindo nova e mudando muito, né, esse perfil. E tem muito medicamento novo vindo também, né? Então mudou. Hoje ela está associada ao uso de medicamentos e não especificamente a uma classe de medicamentos. Certo, porque as coisas vão evoluindo, a ciência vai evoluindo, novos casos vão surgindo, né? E antigamente se acreditava que era só bifosfonato, mas hoje é uma série. Aqui a gente pode falar, Rafa, de alguns medicamentos mais comuns,
de antirreabsortivos e antiangiogênicos que você tem visto que os pacientes relatam? Então, eu vou te dizer assim, que o que mais me assusta é o alendronato de sódio, porque Uhum, ele é um bifosfonato muito utilizado, ele é disponibilizado no sistema público de saúde aqui no Brasil, na dosagem geralmente de 70 miligramas uma vez na semana, como eu já havia comentado. E na realidade, o que que acontece? Esses medicamentos, você já sabe que eu sempre falo isso, a gente tem medo desses medicamentos, mas eles são muito bons para os pacientes do ponto de vista sistêmico, né? Então a gente não pode chegar lá, nós, cirurgiões dentistas, e dizer assim, parem com esses medicamentos, porque eles causam necrose no osso, porque a gente vai estar conduzindo a situação de forma inadequada. Tanto que na época, teve uma época muito séria, uma situação muito séria que aconteceu nos Estados Unidos, e eu sempre conto essa história porque eu acho que ela é bem interessante. Bom, quem conhece um pouco dos Estados Unidos sabe que existe todo um marketing, principalmente relacionado a essa parte de advogados lá, né? O negócio uhum, pega um pouco mais do que aqui. uhum. E quando as pessoas começaram a entender essa condição, né, existia um outdoor nos Estados Unidos que falava assim: olha, se você toma um desses medicamentos e está com o osso exposto, procure o escritório, né, de advocacia, tal, sabe? Aquelas coisas Uhum. bem perfil de americano mesmo ali, Certo. né? E daí muitos pacientes, tem um estudo bem interessante sobre isso. Muitos pacientes pararam de fazer o uso dos bifosfonatos, né? E eles usavam pelas mais diferentes indicações, né? Mas Uhum. falaram, não, esse medicamento, né? Se vai aparecer alguma coisa na minha boca, eu vou parar de tomar. E aumentou absurdamente o número de óbitos nos Estados Unidos por fratura de fêmur. Tá vendo? É uma Entendeu? situação bem séria mesmo. Por fratura de fêmur. E daí hoje existe toda uma política de conscientização que esse medicamento ele não é um vilão, né? Exato. Porque assim, ele precisa ser utilizado pelos Sim, o pacientes. paciente precisa do medicamento, né? Lógico, porque o que que esses Uhum. medicamentos eles fazem, Tati? Na realidade, eles fazem com que aquele paciente que está no metabolismo, que está perdendo osso, né, naquele Certo. processo de osteoporose ou osteopenia, esse medicamento ele vai lá por uma via ou pela outra, tem duas vias na realidade, mas ele vai lá, se liga no osteoclasto e fala assim: não, você vai ficar quietinho aqui e não vai mais ficar fazendo turnover ósseo, e você não perde aquele osso. Então, veja, se a gente sabe hoje que as pessoas ali com 80, 90 anos que têm uma fratura de fêmur, uma fratura, né, de quadril, o quanto é difícil o tratamento nessa faixa etária, o Uhum. quanto leva sequelas, né, por causa de questões sistêmicas desses pacientes. Então, a gente não pode chegar porque em tantos, assim, 1% da população que toma esse medicamento endovenoso tem uma chance de desenvolver osteonecrose, você tira esses medicamentos desses pacientes, né? Então, Uhum. isso é bem complicado, isso não pode acontecer. Então, a gente estava falando dos nomes, né? Que eu fui contar toda essa história dos Não, Estados não, mas é uma coisa bem importante, porque a gente, como cirurgião dentista, não pode mesmo falar assim, esse medicamento é um vilão. Não, o paciente precisa dele. Claro, tem consequências se o paciente quiser fazer um tratamento odontológico, a gente vai falar mais para frente, mas existem métodos, às vezes, de prevenção também da osteonecrose, lógico, né? lógico. Então, assim, eu acho que esse é um ponto assim que a gente precisa não generalizar e chamar e tirar esse Uhum, medicamento. Acho que os conceitos estão mudando, né? Até do próprio anticoagulante, de outros medicamentos, a gente hoje não tira mais tanto as coisas para fazer as nossas cirurgias, né? Então, eu acho que o bifosfonato é mais ou menos nessa mesma pegada. E o que que acontece, Tati? Aqui no Brasil, teve um conceito, as coisas estão melhorando, mas assim, ó. As mulheres, quando estavam entrando ali na menopausa, né, 45, 50 anos, então há uns 20 anos, de forma preventiva, sem ter uma densitometria óssea, né, já falava assim: olha, você está entrando na menopausa, você vai perder osso, então você toma lendronato de sódio uma vez na semana. uhum, Sem o paciente ter o diagnóstico de osteoporose e de osteopenia. Daí hoje chega lá no nosso consultório as pessoas com 70 anos de idade que você pergunta por que que você toma lendronato de sódio há 30. Porque a minha ginecologista, quando eu entrei na menopausa, pediu para eu começar a tomar, né? sim. E a pessoa nunca deixou de tomar aquele medicamento. Então, e a gente tem visto casos, a gente fala assim, ah, não, mas é só pessoas com pacientes com câncer, né? É mais complicado. Mas a gente tem visto uns casos de osteonecrose, com pacientes que fazem uso desses medicamentos para osteoporose. Ah, Então, a gente tem o alendronato, Tati, uma vez na semana, tá? tá. O ibandronato, que aparece bastante também, o Uhum, risedronato, tá?
Estão aí os nomes, né? O Bonviva, o Actonel, né? Que acho que fica mais fácil. Ou o alendronato, gente, nome comercial Fosamax, né? Uhum, Acho que fica mais fácil. O ácido zoledrônico, Cusometa, né? uhum, E hoje a gente tem um medicamento que é muito conversado também nessa questão das osteonecrose associado ao uso de medicamentos, que é o Prolia, né? Que é o uhum, denosumab, que é uhum, um medicamento utilizado em alguns tratamentos de câncer, de metástase, mas também é utilizado para tratamento de osteoporose. É um medicamento injetável, né? Então, geralmente, as mulheres com osteoporose acabam utilizando esse medicamento, essa injeção, uma vez a cada 6 meses, né? E o que que é o grande pulo do gato desses medicamentos, né? É que as pessoas, quando você pergunta para elas, mas isso assim não é nenhum, nem dois, nem três casos. Tati, eu tenho recebido, eu não uhum. gostaria, mas eu tenho recebido de 2 a 3 casos por semana, tá? Sério, de De osteonecrose? osteonecrose. Assim, eu não gostaria, eu falo assim, sempre falo com o Leandro que assim as coisas tomaram uma proporção que não me faz bem, porque geralmente os desfechos não são bons desses Uhum. pacientes, né? É um tratamento bem complexo, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Exatamente. Os desfechos não são bons, então esse volume de pacientes não é interessante. Mas sempre alguém, um colega me liga assim, Rafaela, tá com necrose de osso, mas ele não toma medicamento para os ossos. Daí você senta lá e começa a investigar, tá? Te sai o medicamento. Por que que os pacientes não falam desses medicamentos? Porque eles não tomam todo dia. Entendeu? Esquecem. Então, exatamente, né? E eles acham muitas vezes, então, é um medicamento que você toma uma injeção a cada 6 meses, Tati. Como é que Sim, você, se nos medicamentos de uso diário, você sim. responde isso na anamnese? Exato, Então, as exato. pessoas esquecem. E as pessoas acham, muitas pessoas também, daí mais leigas, acham que o que elas tomam não é o medicamento, é vitamina. Então, ou Isso. a Isso é vitamina bem A, importante eu tenho falar. que tomar para os ossos uma vitamina, né? Isso. Tem que Daí acho que perguntar, né, qual que é o nome dessa vitamina, trazer ou tirar foto e de mandar. um jeito ou de outro, você tem que perguntar de, sabe que nem assim, mãe quando quer saber uma coisa do filho, você pergunta de diferentes maneiras a Uhum, mesma coisa? Porque sempre que me falam não tem um medicamento, você investiga, investiga e aparece o medicamento. É uma coisa é. impressionante. Porque tem que estar associada a algum medicamento, né? Se for Não, osteonecrose, sim, você, exato. você pode ter, às vezes, uma exposição óssea, Tati, que não seja Uhum. associado a medicamento, mas aí são casos de osteomielite, né? Sim, sim. Mas é uma outra situação daí, né? Certo. Ô, Rafa, e em relação às medicações anti-angiogênicas, Uhum. que são casos, né, dos pacientes que estão fazendo tratamento para câncer, existe Isso. algum mais comum que os pacientes têm tomado e têm desenvolvido, ou de uma forma geral, explica para gente sobre essa. Tati, na realidade, o que acontece? A gente tem muitos pacientes que tomam esses medicamentos, por exemplo, o Avastin, né? Não sei se Uhum, você já escutou, né, para CA de mama. O Avastin talvez seja o medicamento antiangiogênico que a gente tem visto uma maior chance de fazer osteonecrose, né? Porque é o mais comum. Mas o que que eu acho desses medicamentos antiangiogênicos? Quando um paciente chega, isso para mim é muito nítido, com um histórico de CA, a gente já faz uma anamnese diferenciada. E aí tá uhum, o erro. Entendeu como? Porque a gente aprofunda muito o anamnese. Pode ver. Se você veja, a gente tem experiência na docência. Quando um aluno vem falar com a gente que o paciente tem CA, ele já vem preocupado, ele já vem com lista de medicamento. Então, geralmente, as pessoas têm mais medo de fazer os procedimentos nesses pacientes. O que é bom e o que é ruim, porque às vezes esses pacientes uhum. precisavam ser atendidos e não são atendidos, né? Certo. Mas eu me preocupo muito mais, Tati, com esses medicamentos que as pessoas não contam que tomam, entendeu? Certo, sim, concordo com você. E Rafa, agora sim, vamos falar. Ok, os pacientes tomam as medicações, eles não podem ficar sem essas medicações. A gente sabe que existe esse risco de desenvolver osteonecrose dos maxilares se o paciente precisar fazer algum procedimento odontológico, certo? E Certo. qual é esse risco? Fala pra gente sobre isso. Tá, então assim, gente, eu acho que a gente precisa, vou voltar um pouquinho só para as pessoas entenderem por que que acontece a osteonecrose, Tá. né? Então, assim, a osteonecrose, ela acontece, a gente, assim, vou tentar explicar de uma forma bem simples, mas é a forma que eu entendi lá atrás a osteonecrose, né?
Então, a gente vai ter esses medicamentos que eles vão lá, vão se ligar ou no osteoclasto, que é a célula que faz o turnover ósseo, né? Ou eles vão inibir essa célula, tá? Não vou falar de mecanismos fisiológicos, porque é um webinar, não é uma aula de slide, fica mais fácil da gente explicar. Mas, afinal, a hora que ele inibe essa célula, o que que acontece? O osso, de uma forma geral, ele fica mais cortical, fica menos medular, tá? Uhum, Então, quanto mais cortical o osso, a nutrição daquele osso, ela acaba vindo pelos canais de Havers, mas ela vem muito pelo periósteo, uhum. né? Então, a nutrição daquele osso tá vindo pelos canais de Havers, mas ela não tem aquela difusão que nem num osso medular. Então, vem muito do periósteo. E o que que a gente faz quando faz uma cirurgia? A Descola gente- o periósteo. Pronto. Sim, Daí entendeu? acaba a vascularização Necrosa o osso. e Sim, necrose o entendeu? osso. E isso Uhum, é o que acontece, né? Então, acho que isso, sabe, para a gente entender uhum. o que que acontece no nosso processo é isso, né? Então, só que, Tati, vamos parar para pensar. Isso me perguntaram essa semana. Por que que os pacientes têm a osteonecrose na boca e não têm a osteonecrose, por exemplo, no braço? Você entende que é um efeito colateral do medicamento que acontece somente na boca. Uhum. E daí até tem um artigo do El Salante que fala Why the jawbones? Por que nos ossos, né? Nos ossos maxilares, né? E daí a gente tem que pensar que é justamente pelas condições da boca. A gente não existe osteonecrose, Tati, onde não tem inflamação, onde não tem bactéria, né? Uhum. Então, assim, não quer dizer que todos os pacientes que tomam o medicamento, que descolam o periósteo, vão ter osteonecrose. Isso não é uma verdade. As chances são muito pequenas, Tati. São muito pequenas mesmo. Tô te dizendo assim, ó, as maiores chances estão em torno de 5% para alguns Uhum. medicamentos quando os pacientes têm doenças malignas, né? Certo. Quando a gente está falando de osteoporose, as chances elas são muito menos que 1%. 0,00. Então a chance de acontecer é muito pequena. Só que quando acontece, o problema é muito grande. Entendi. Então, isso eu Entendeu? acho que é um ponto bem importante a gente frisar, que tanto o paciente que toma medicação angiogênica ou antirreabsortiva tem o risco de desenvolver a osteonecrose. Só Perfeito. que antirreabsortiva, um risco de zero, menos de 1%, e antiangiogênica, pacientes que estão tratando câncer, até 5%. Isso? Isso, mas é que assim, os pacientes que estão tratando câncer, Tati, dependendo do tipo do câncer que eles estão tratando, eles tomam antirreabsortivo também. Também. Tá, Entendeu? ok. Isso é Entendi. importante, Tá, tá? mas e daí será que esse risco aumenta? Não, 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 não. O não. risco para os Tá. pacientes com doenças malignas, É, isso tá nesse position paper de 2022. uhum, Tati, não tem muito estudo clínico controlado, porque é uma certo. doença que é muito, Claro. acontece assim, uns casos, um caso aqui, outro caso ali, né? Sim. Mas assim, é até 5% para pacientes com doenças malignas Uhum, e 0,01%, se eu não me engano, para pacientes com osteoporose. Tá? Para tá. doenças ósseas não malignas, doença de Page, por exemplo, a gente não tem esses dados, porque daí são casos mais específicos ainda. Certo. Então, Tá? assim, agora vamos lá para a nossa prática clínica, tá? O paciente chegou, falou que toma essa medicação, ele tem que fazer uma exodontia. Você não tem como deixar de intervir. Como que você. O risco é baixo, certo? Mas como eu posso prevenir ou. Claro, o paciente, eu acho que é uma coisa bem importante, ele tem que estar ciente que existe esse risco, né, Rafa? Mas Super. como eu posso prevenir ou se eu posso prevenir? Tá. Então, Tati, eu vou colocar bem na questão da extração mesmo, tá? Bem exatamente essa situação. Então, assim, o que que acontece hoje? Quando o paciente chega e precisa fazer uma extração e faz uso desse medicamento, a primeira coisa que a gente tem que determinar é a chance que ele tem de desenvolver a osteonecrose, tá? Então, a gente tem que separar o paciente do paciente das doenças malignas, desculpe, dos pacientes que estão fazendo isso para osteopenia, osteoporose. Tá? Então, acho que é uma coisa bem importante. Daí, outro ponto que é bem importante, Tati, é saber qual que é o medicamento que o paciente está tomando. E também a via de administração do medicamento. A gente sabe que o paciente, quando faz a via de administração endovenosa, ele tem Uhum, uma chance muito maior de fazer osteonecrose do que quando ele faz medicamento via oral, né? Então, é super importante você saber.
Tá. Bom, depois que você já sabe, depois qual você decide o medicamento, você vai ter que tomar a decisão se você vai conversar com o médico desse paciente e se há necessidade de suspender esse medicamento ou não, tá? O que que acontece, Tati? Todos os bifosfonatos, por mais que você suspenda eles, eles já estão ligados aos osteoclastos, Tati. Então, nós estamos falando de medicamentos que você pode suspender hoje, tá? E ele vai ficar 10 anos na corrente sanguínea. Então, Ou se você me seja, falar então assim, não precisa, não não precisa, vejo, não convém. não vejo a lógica de você suspender. A não ser assim, a hora que o paciente já está com a osteonecrose, que você já está começando o tratamento, de geralmente se para com esse medicamento, né? Uhum. Mas, assim, não vejo muito por que a suspensão dos bifosfonatos, porque não vai mudar muito, tá? Tem Certo. muita gente Isso é que uma diz coisa assim, que que vai sempre, parar né, 6 meses. o colega fala assim, vamos suspender. Então, hoje não, Não tem literatura não, nenhuma não, para isso, Tati, tá, ok, tá? ótimo. Mas, agora vem um medicamento bem danado, isso é uma informação bem nova. Mas a gente tem a questão do denosumab. O Uhum, denosumab, Tati, é o Prolia que eu te falei, tá? uhum, E o Prolia, ele é um medicamento muito utilizado para osteoporose. Ele é um medicamento mais caro, Tati. É uma injeção a cada 6 meses, não tem no sistema público de saúde, mas você vai ver que muitos pacientes do consultório usam esse medicamento, tá? uhum, E ele pode ser usado também no tratamento de metástases ósseas, desde que utilizado uma vez no mês, né? Então, uhum, uma vez no mês ou uma vez a cada 6 meses. O que que acontece? Esse sim, ele é um medicamento que quando acontece a osteonecrose é pior, uhum, entendeu? Mais forte. Só que esse uhum. é um medicamento que ele não fica ligado na tua corrente, não fica ligado nos teus ossos para sempre. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar, é uma balança. Então, quando o paciente faz uso do denosumab, se não for uma extração que você precisa fazer naquele momento, né? Você está Uhum. fazendo um planejamento. Se esse paciente parar com o denosumab e você aguardar um período de 6 meses, as suas chances de desenvolver osteonecrose são baixíssimas. Ah, isso é bem importante. Então, Porque às vezes, sabe o que que os pacientes perguntam pra gente, Tati? Doutora, o que que eu faço? Então, eu paro com o meu medicamento? Né? Eu falo, não, de jeito nenhum. Mas conversa com o teu médico se há possibilidade de você trocar o teu medicamento, né? Porque o que acontece? No caso do denosumab, você tem a possibilidade de reversão caso seja necessário fazer um tratamento odontológico. certo. Bom, mas agora ok. Agora a gente precisa fazer, tá tomando. Digamos que precise fazer a extração. Tá Tem que fazer tomando, aquela tem que extração, fazer. não tem o que fazer. Então, o que que a gente faz, Tati? Quando as situações de emergência não, de urgência, né? Quando as Uhum, situações de urgência, a gente sempre tenta fazer, a gente conversa com o paciente sobre todos os riscos, tá? A uhum. gente tenta fazer essa extração o mais atraumática possível. O que que isso quer dizer? A gente evita relaxante, né? A gente evita grandes descolamentos. É uma extração, eu diria uma extração quase como as suas, tá? Extrações periodontais. Eu só não uso periótomo porque eu não tenho, entendeu? Nossa, vou te dar um então. Então, mas a gente faz extrações com alavancas muito delicadas, né? Evita as osteotomias, a gente prefere fazer as odontosecções, então eu acho que esse é um ponto. Outro Uhum, ponto bem importante, Tati, é você manter que aquele paciente esteja em condições de saúde bucal ideal, sem inflamação na boca, para fazer o tá. procedimento, tá? E a gente tem muitos estudos, e eu utilizo na minha prática, no pós-operatório, a gente preenche esse alvéolo com plasma rico em fibrina. Uhum. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ter um melhor reparo daquele alvéolo com a utilização do PRF. Então, isso é Tá. uma O coisa. uso de métodos adjuvantes que auxiliam a cicatrização, né? Perfeito. Daí, nesses métodos, Tati, então, assim, eu falo assim, os meus alunos falam assim, nós vamos fazer o mix? Eu falo sim, a gente vai fazer o mix. Porque eu não sei ao certo, Tati, qual das coisas que tem na proporção ajuda mais, mas o conjunto da obra funciona muito bem, né? Tá. Então, assim, esse paciente, ele vai ter uma extração atraumática, esse Uhum. paciente vai saber do risco que ele tem de fazer osteonecrose, porque Assinar o termo de consentimento, né, Rafa, em perfeito. relação a Nossa, isso. isso não Uhum. entra na sala se não fizer, né? Então, extração atraumática, esse paciente vai ter antibiótico terapia, tá? Esse Uhum. paciente vai ter PRF, esse paciente vai ter laser no Ah, pós-operatório, isso eu ia te tá? perguntar mesmo.
O paciente vai ter laser no pós-operatório pelo menos 3 vezes na semana por um protocolo de até 10 sessões, né? Uhum, E esse paciente é orientado no pós-operatório a utilizar o gel de Blue M. certo. Então é um Então, combo. é um combo. Então, se você me falar assim, Rafaela, é só o Blue M? Eu vou te dizer, não, Tati, eu não acho que é só o Blue M. Você acha que é o Uhum, Blue M, é só o laser? Não, também não acho. É o combo, ou combo. Tá, isso tá? para prevenir, né? Para prevenir. E Ah, e tem um outro protocolo, Tati, também de prevenção. Só que assim, a gente não poderia, a gente teria que estar fazendo com mais antecedência e ainda não tem tanta, a literatura ainda está mais danada nesse aspecto, que é você entrar com protocolo de medicamentos hum, antes do procedimento, pelo menos 30 dias antes, tá? Então não é uma sim, coisa que você vai fazer de hoje para amanhã. Então uhum, você pode entrar com a vitamina E, que é o tocoferol, e com a pentoxifilina, que ela uhum. melhora a vascularização local 30 dias antes do procedimento e você mantém esses medicamentos até o fechamento da extração, tá? Nossa, que joia. É, para pacientes que não toleram a pentoxifilina, Hum, principalmente, porque a pentoxifilina ela faz uma sobrecarga renal, né? uhum, Então, para pacientes que não toleram a pentoxifilina, às vezes a gente pode estar usando o cilostazol, que é um medicamento novo também que veio aí, junto com o tocoferol, né? uhum, E você também mantém até o fechamento da ferida. Só que isso é para uma situação mais planejada. Às vezes você tem que fazer uma extração de urgência, você não consegue. E os estudos, tudo indica que isso funcione muito bem. Eu tenho gostado, mas a gente ainda não tem um super clinical trial para te falar de uhum. evidências em relação a isso. Tá, então, se você, Rafaela, se consegue não extrair naquele momento, ou é uma cirurgia de implante, que a gente já vai falar mais para frente, você e o paciente toma uma medicação, um denosumab, por exemplo, você recomenda tomar o- A isso. pentoxifilina com tocoferol. Tá. Tati, o denosumab, se eu puder segurar a extração, eu seguro. Segura e pede para parar o Parar. medicamento, porque Porque o não fica denosumab, liberado. quando acontece a osteonecrose, é daquelas, Tati, Tá, tá? ok. Tá, agora vamos para o que todo mundo quer saber. Prof, Oi, tenho- Bruna. tudo bem? Tudo? Eu tenho uma dúvida. Diga. Você falou da antibiótico terapia prévia, né? Qual antibiótico que você indicaria para esse caso? Tá. Então, assim, oi, Bruna, tudo bem? Tudo bem? Eu não indico antibiótico prévio, tá? Ah, tá. Eu indico antibiótico terapia mesmo, que é você utilizar o antibiótico no pós-operatório. Ah, tá. Uhum. Então, assim, geralmente eu faço associação de amoxi com clavulanato. Tá, essa é a minha primeira escolha e é o que está na literatura. Mas em situações que você vê que tem um quadro maior inflamatório, eu gosto das quinolonas, tá? Qualquer quinolona, então eu gosto de usar o ciprofloxacino ou o levofloxacino ou o moxifloxacino, né? Que eles têm um espectro muito maior para patologias, para alterações ósseas. Joia. Tá. Bom, E só mais uma dúvida. A laser terapia é uma vez na semana? Não, eu uso a cada 48 horas. Cada 48 horas? E o Bluen você indica umas 3 vezes ao dia? Então, eu gosto, a Tati sabe disso, a gente já conversou muito. Eu sou fã do gel, tá? Porque é mais porreta, né? Não pode falar isso no webinar, mas eu acho ele fantástico para isso. É mais cirurgião, o Bublu M é mais cirurgião, entendeu? O gel, né? Então, eu peço para o paciente passar 2 vezes ao dia. Mas grossinho, sabe, Bruna? Sim, sim. Tá bom. Pra Obrigada. ficar aquele gordinho ali, tá? ótimo. Bom, Rafa, agora vamos lá. Digamos que você fez o teu procedimento e o paciente desenvolveu osteonecrose. Agora eu queria que você falasse assim: tem casos de osteonecrose pequenininha, média e grande. Vamos simplificar, tá? Aham. Qual é a melhor ou as melhores opções de tratamento para reverter esses quadros? Vamos começar com uma osteonecrose pequena.
Tá, então assim, quando você fala da osteonecrose pequena, média e grande, a gente tem o estadiamento. Sabe que nem é horrível, mas que nem estadia câncer, Tati, a gente tem o estadiamento da osteonecrose, né? Isso era bom Então, você comentar, eu acho, um pouquinho do a estadiamento. osteonecrose, o estadiamento dela é 1, 2 e 3, tá? O Uhum, PMG, tá? uhum, E daí o que eu falei de novo, que veio no Position Paper de 2022, é uma estágio zero, Tati. E isso você vai, agora que eu vou te contar, você vai ficar atento e vai começar a reparar, que é aquele paciente que não tem osso exposto, Tati. Tem todos os outros fatores, tá? uhum, Mas tem dor que não responde a nada, tá? É como se fosse um estágio pré-exposição, Tati. tá, Sabe, o osso ainda não expôs, mas o negócio vem. Então, isso acontece. Bom, quando você tem o estágio um, que é no estágio um a gente considera que você tem exposição óssea, tá? Mas você não tem quadro infeccioso, Tati. certo. Então, você não tem infecção. Então, geralmente eu uso os protocolos mais conservadores. E sempre o protocolo conservador, sempre o protocolo conservador, ele vai fazer ele precisa que você mantenha a higiene da região, né? Uhum, E daí você não tem necessidade de abordagem cirúrgica, muitas vezes, porque você não tem sequestro ósseo, né? Então aí a gente usa o laser, a gente usa o Bluein. Aí eu uso com certeza os protocolos medicamentosos, ou pentoxifilina com tocoferol, ou cilostazol com tocoferol, né? tá. Então é o medicamento, o laser, o Bluem. Deixa eu pensar o que mais. Não faltou nada? Acho que não. É É o isso. combo, é o Ah, tá. mesmo combo quase O da mesmo combo. prevenção. Exato. Ah, e a gente utiliza bastante oxigenoterapia hiperbárica aqui em Curitiba, tá? Porque a gente tem as câmeras hiperbáricas aqui, o plano de saúde cobre para Mas mesmo osteonecrose, para o estadiamento um, mesmo para o estadiamento um, Tati. tá. Tá? Mesmo para o estadiamento um, porque a gente consegue muitas vezes, como você usou a palavra, você vai ver que tem alguns estádios que eu não consigo reverter. No estádio um eu Uhum, consigo. joia. Então, meio que você entra assim com tiro de canhão, entendeu? Uhum. Você Para não pode. deixar evoluir. Não, né, Tati? Porque senão o negócio Senão, é uma atrás da outra. Não uhum, é, né? É um foco atrás do outro, certo. E tá? para os outros Estágio, estadiamentos agora? Tati, o estádio 2 e o estádio 3 eles são bem parecidos. Os dois já têm inflamação presente, os dois têm processo infeccioso. O que diferencia um estágio do outro é que o estadiamento 3 geralmente o paciente já está com fístula extrabucal. Uhum. Entendeu? Aqueles quadros daquelas fístulas, geralmente em região mandibular, fratura patológica, são os piores Bem quadros, graves. bem graves, e que os pacientes não evoluem bem, Tati, tá? Na grande maioria. Porque na Certo. grande maioria eles precisam de ressecções grandes, Uhum, a gente coloca as placas de reconstrução, essas placas expõem, e cada vez esses pacientes vão ficando mais debilitados, e a gente tem visto alguns óbitos já associados a essas condições. Não é nenhum nem dois óbitos, viu, Tati? A gente já tem visto alguns óbitos associados ao estágio 3. O estágio 2, Tati, depende muito, né, do tamanho da exposição, mas na grande maioria das vezes a gente faz o protocolo de descontaminação, né? Então, uhum, aí sim, a Bruna perguntou, Bruna, a gente faz aí antes de intervir 14 dias de antibiótico, tá? Então, e daí esses pacientes vão para procedimento cirúrgico, tá? Para tirar esse osso necrosado, tá? uhum, E daí aí que vem né, a grande dificuldade. Veja, a gente está mexendo numa coisa que a gente já não gostaria de mexer, que o periósteo já não tá bom, que já está desnutrido, né? uhum, Então, a gente tenta tirar todo esse osso e fazer essas coberturas, Tati, porque senão ele abre depois e fica com mais osso exposto ainda, né? Porque certo. então a gente usa muito rotação de bola de bichá, tá? Muito para fechar esse, assim, tira todo o osso, faz uma camada de bola de bichá e uma camada de gengiva, né? Uhum, Tira todo o osso, faz uma camada de PRF e uma camada de gengiva, porque uhum, geralmente a gengiva abre, Tati. E daí você tem que certo. fazer, você tem que torcer para aquele tecido que está lá embaixo fazer metaplasia Uhum. para poder dar conta de tudo aquilo. E daí E vem câmera hiperbárica nesses pacientes também. oxigenoterapia hiperbárica sempre. E daí tem uma coisa bem interessante. Nesses casos maiores, a gente já conhece bem os médicos hiperbaristas, então a gente já manda esses pacientes para avaliação. O médico hiperbarista já manda o pedido direto para o convênio do paciente, tá? E geralmente eles fazem de 10 a 12 sessões antes da gente operar. Daí eles que orientam a gente, ó, vamos fazer 10, 12 sessões antes de operar, e daí começa.
pentoxifilina e tocoferol, tudo antes, tá? Tudo. O protocolo de antibiótico, por isso Uhum. que alguns pacientes não aguentam os medicamentos, porque ele está fazendo antibiótico terapia geralmente associada, está fazendo pentoxifilina, está fazendo tocoferol em doses altas. Uhum. Aí começa a fazer sobrecarga renal. Então, daí esses pacientes, eles passam por todo esse período e daí o hiperbarista liga, Rafaela, tá na hora. Daí a gente vai, faz a intervenção cirúrgica, 2, 3 dias depois, o paciente já volta para hiperbárica. Tá. É um protocolo bem complexo, né? Bem complexo, bem complexo. Tanto é, Tati, que se você me falasse comigo há uns 8 anos, eu ia te dizer que eu ia intervir em todos os casos, Uhum. né? Que a gente ia tentar tirar esses sequestros ósseos. Hoje a gente pega pacientes tão debilitados, Tati, que a gente fala assim, uma coisa, até uma conversa minha e do Leandro várias vezes, a gente pede para o paciente escovar o osso, Tati. Não tem mais o que Sim, fazer. Sabe sim. assim, escova o osso, é assim que a gente vai ficar, vamos manter o melhor dessa higiene, porque se a gente mexer nisso aqui vai ficar pior. E nesses casos mais graves, o gel do Bluen também é indicado, A gente, mesmo. a É gente o. usa, a gente usa em todos, Tati, em todos. Uhum. Só que assim, por exemplo, um caso que é grave, Tati, o gel não É, faz mais, não tem. nada faz mais muito, assim, não é o gel. Perfeito. Sim. Porque assim, É, você vai não. colocar, você vai colocar o laser em cima de uma região altamente necrosada? Sim. Você entendeu? Porque É. assim, quando você tem um ponto de necrose, você coloca o laser, mas o teu lado, o teu osso é vital. Então, qual Uhum. que é o objetivo? Que aquele osso vital dê conta daquele osso necrosado. Uhum. Mas e quando Isso. tem um sequestro ósseo? Pois é. Nada vai adiantar em cima de osso necrosado, É. né? É importante assim mesmo, se o paciente está no estágio inicial, entra, igual você falou, Entra com entra com tudo. todo, Um mix, um mix. com Uhum. tudo, para evitar. Tá, agora vamos lá. O paciente chegou para você, falou, doutora Rafaela, eu vim aqui porque eu quero fazer reabilitação, preciso fazer implantes dentários. Daí toma as medicações lá. Vamos começar com a anti-angiogênica. Faço Tá. ou não faço o implante no meu paciente? Tati, eu vou te dizer que não depende do medicamento, eu vou te dizer que depende da condição clínica do paciente. Uhum. Assim, daí é bem controverso isso, principalmente quando a gente vai falar com implantodontistas, porque a gente é bucomaxilo. E Uhum. bucomaxilo talvez seja mais medroso porque trata a osteonecrose, Tati. Uhum. Então, assim, se o paciente tem qualquer tipo de doença maligna, eu não faço implante. Pode, Certo. assim, não faço, Tati, porque é muito complicado. A gente tem, assim, a chance da osteonecrose é grande. As condições sistêmicas do paciente não vale a pena, Tati, Certo. sabe? Então, vamos Então, não, reabilitar o paciente de outra forma, pra fora. a não ser. Tá. E É, se for o paciente que está fazendo tratamento para osteoporose, faço ou não o implante? divide a responsabilidade primeiro, e daí, Tati, eu acho que tem que ser levado em consideração os outros fatores que levam o paciente a ter osteonecrose. Então, assim, o Uhum. paciente que tem uma doença periodontal violenta, Tati, eu não faria, entendeu? Sim. Agora, Vamos tratar primeiro, né? Vamos sim, vamos adequar tratar o primeiro. meio, normal. Ele não pode ter marcador inflamatório na boca, Tati. Se precisa de inflamação para ter osteonecrose, porque senão eu teria osteonecrose no braço, na perna. Sim, Exato. entendeu? Como eu É, preciso das bactérias de inflamação, então eu não posso ter. Então, você fala assim, um paciente, Rafaela, com doença periodontal que tem osteoporose, não faz, controla a doença. controla a Agora sim, doença. agora um paciente, Tati, que faz uso de bifosfonato, né, ou qualquer medicamento, que a condição de saúde bucal dele é bem legal, que ele perdeu aquele 36, Tati. Não sei se você entende, uma coisa muito específica, que você divide a responsabilidade, eu acho que dá para você fazer, porque a chance é muito pequena, tá? E daí Mas aí, também, Tati, nesse ponto, fazer cirurgias, talvez uma cirurgia guiada, cirurgia flapless, né? flapless. É isso que eu falo, você Uhum. não descola retalho, tá? Uhum. Ah, vai ser mais caro para o paciente, ok, mas você vai guiar essa tua cirurgia. Você tem que É a entrar, tua condição, é a condição do paciente. O é a paciente condição tem do que entender. paciente. Exato. Exato, entendeu? E eu acho que daí funciona muito bem, Tati. Olha, se você me perguntar, Rafaela, você faz implante nesses casos? Eu faço em vários casos, tá? Eu tive alguma osteonecrose até hoje, eu não tive nenhuma até hoje, Tati. E eu faço muito, toda semana, Sim, tá? porque é cuidadosa, usa o teu Mas combo. assim, eu uso tudo, Tati. Eu uso Uhum. tudo, entendeu? E eu acho que ainda em algum momento eu vou ter alguma, porque faz parte do processo, Claro, só que tem entendeu? quem faz, né? Exatamente. Ótimo, eu acho que são perguntas bem importantes que nós, inclusive, recebemos semanalmente, né? Sim. Perguntas no nosso WhatsApp, que é exatamente isso. Faço ou não faço? Acho que ficou bem claro. Agora, sim, eu queria, eu acho que o pessoal está vendo aqui a nossa tela, né? Você está vendo, né, Rafa, os Tô, slides? aham. Tô, aham.
Só para. A gente tem um caso, né, que é bem conhecido até na Bluen, que foi publicado numa revista bem importante, que é um caso de osteonecrose. A paciente não relatou que tomava é, o bifosfonato, instalou o implante e esse implante desenvolveu uma periimplantite e a hora que foi fazer a explantação, desenvolveu osteonecrose. Ficou 6 meses, e até o professor Leandro, que trabalha com a Rafa, está nesse artigo junto. E é um caso legal porque foi tentado fazer outros procedimentos conservadores aqui e não teve sucesso. E o professor Rubens falou: eu vou aplicar o gel do Bluen nessa lesão e com 15 dias, gente, de aplicação, houve a epitelização e a gente conseguiu solucionar essa osteonecrose de uma forma bem conservadora. Você já teve algum caso, Rafa, semelhante a esse, que você, um estágio pequeno, que você conseguiu reverter de forma fácil com o gel da Bluen, ou só com o gel, ou com o laser e tudo mais? Então, Tati, eu não tenho nenhum caso que eu usei só uma coisa. Uhum, tá. Entendeu? Então, eu não sei te dizer se foi o gel, ou se foi o laser, ou se foi o medicamento. Mas eu Uhum. tenho esses casos iniciais, a gente tem conseguido bons resultados com o combo. Com o combo. Porque o que que Certo. eu tenho que oferecer, Tati? Se eu parar para pensar, eu tenho que oferecer condições para reverter aquela situação. Então, Uhum. oxigênio é uma delas. Se a gente fala de oxigenoterapia hiperbárica, você coloca o Certo. paciente lá ficar 3 vezes na semana, Tati, 1 hora e meia dentro de uma câmara, né? Por que que eu não vou colocar oxigênio tópico nele? Claro. Perfeito. Entendeu? Não tem, para mim não tem lógica, sabe? Então tem que ser o Uhum. combo, sabe? Tem que ser o combo. E a gente tem até, tá aqui o artigo, depois, quem quiser, a gente pode disponibilizar. É bem importante a gente frisar aqui o porquê que o gel, né? A Rafa falou que eu adoro o gel. O gel da Bluen, ele libera mais oxigênio que os outros produtos, então, para quem está aqui nos escutando, e ele tem ação de formar novos vasos, de estimular a angiogênese e estimular a fibra colágeno. Então, a partir do momento que você coloca o oxigênio ali, o gel da Bluen, estimula novos vasos, vem fibra e acelera principalmente a cicatrização do tecido mole, que favorece a cicatrização do tecido ósseo. E aqui a gente tem esse trabalho, né, Rafa, que foi publicado em conjunto aqui comigo, com você, com os nossos alunos. Tati, se tá passando o slide, Eu tô? Não tá aparecendo? não, para mim não, gente, eu não sei para vocês, porque eu tô vendo que você está olhando como se estivesse mostrando os casos e eu não, eu tô com o teu fundo. Nossa, eu passei os slides, a apresentação inteira, e Eu não não, foi. Para Que mim estava pena. aparecendo. Pra mim os apareceu, Tati, slides? normal. Tá Agora deu. aparecendo? Agora sim. Deu? Antes eu não estava enxergando, gente. Será que era eu? Agora eu tô vendo. Mas foi tudo bem, porque na hora que eu estava passando o slide, você falou dos medicamentos e estava a imagem dos medicamentos, funcionou tudo certinho, Deu tudo certo, mas eu não vi. Então sem vamos lá. combinar. E aqui tem esse trabalho que, por coincidência, estou eu, a Rafa, o nosso professor Zilel Salante, que né, é uma referência aí também no assunto, que mostrou que, clinicamente, um estudo em animais, o gel do Bluen por si sozinho pode, inclusive, ajudar na prevenção, do desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares. E aqui, gente, a gente está quase chegando ao fim. Eu já vou passar a palavra para a professora Rafaela de novo, mas quem está aqui nos assistindo, se quiser adquirir os produtos, vai ter aí, acho que o Renan depois confirma um desconto aí para vocês que estão participando. Se quiserem acessar aqui o QR Code, vai direto para o setor comercial da Bluen com a Carol, né, do comercial, porque agora a gente tem a Carol da educação e do treinamento, que é a Carol Mendes, que está aqui com a gente, estreando hoje aqui na nossa webinar. E agora, Rafa, eu passo a palavra para você, para você fazer um fechamento ou passar uma mensagem aqui para quem está conosco. Bom, Tati, então eu queria mais uma vez agradecer, né, por estar aqui com vocês. Eu acho que a gente fala, não se cansa de falar desse tema devido à importância dele. Então, se a gente tiver que falar 20 vezes desse tema, a gente vai falar 20 vezes, porque é super importante.
as pessoas entenderem, né? Não terem tanto medo, mas estarem embasadas cientificamente em tudo que estão fazendo, né? Então, Uhum, eu falo assim, se você tiver qualquer dúvida em relação a tudo que a gente está conversando, vai para a literatura. E hoje, Tati, está muito fácil de acessar a literatura, né? Se você colocar lá no Google, Tati, position, paper, osteonecrose, assim, uhum, falando em português, Tati, você já tem o PDF da última orientação de tudo, é tudo em seções, Tati. Implante, faço ou não faço? Sabe? Extração, o que que eu faço, né? uhum. Então, eu acho que vale a pena a literatura, né, para a gente estar bem embasado no que a gente está fazendo, né? E perguntar. Eu acho que a mensagem, então, final é você investigar o teu paciente, né? Perguntar de um jeito, de outro jeito, porque as coisas não saem necessariamente numa conversa muito simples, assim, numa Uhum. anamnese tradicional. Certo. Então, gente, eu acho que é isso. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Essa webinar vai ficar gravada e depois a Bluen vai disponibilizar e provavelmente vai fazer alguns cortes para postar aí nas redes sociais. E agora eu quero deixar aberto para perguntas. Eu vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta ou vocês, pessoal que estão aqui conosco, se quiserem abrir os microfones, as câmeras. ah, a gente está aqui, a professora Rafaela está aqui principalmente à disposição para esclarecer algumas dúvidas que talvez a gente não conseguiu passar. Deixa eu ver se aqui no chat não tem nada de perguntas, Rafa. Só elogios, que estava muito bom, excelente. Que bom, né? Então, é que sabe que acontece, as dúvidas também vêm quando vêm os casos, né? Mas a gente É, está sempre à disposição, né, Tati? A gente sempre diz isso, sempre. né? Sempre, né? Sigam a professora Rafaela nas redes sociais, né? Receber mais perguntas semanais, ela quase nem recebe. Eu Mas mando, eu. aí eu vi que a Ana perguntou aqui, viu, para a gente mandar a lista dos medicamentos. Eu mando, Tati, para você, para Ana, eu posso passar Uhum, direto também, porque eu tenho o contato dela. uhum. Mas eu passo para você também passar para quem 200, 300, pode ser, Ana, Os não? 300 medicamentos É, aqui. mas eu mando sim a lista atualizada. Tá bom. Tá Tá bom, gente. Muito obrigada, Rafa. Obrigada mais uma vez. Agradeço aqui em nome da Bluen, agradeço também toda a equipe da Bluen por preparar toda essa webinar. E a gente se vê por aí, vão ter outras webinars e a gente conta com vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, Tchau, Rafinha. obrigada, Tati. Tchau, tchau.